Ei, líder, começando aqui nossa primeira aula um pouquinho mais aprofundada sobre liderança e gestão. Nessa aula especificamente a gente vai falar sobre custo, dando um enfoque muito grande para um dos custos que o pessoal mais tem dúvida, tem medo e com razão, que é o custo fixo. O custo fixo eu costumo dizer que é o custo que mais mata os negócios porque a gente vai ver que ele tem algumas particularidades que diferem ele do custo variável e tornam ele mais perigoso. O que que é o custo fixo, pessoal? No fim das contas, resumidamente, é aquele custo que não varia de acordo com a quantidade produzida, quantidade vendida. Se a sua empresa ela faturou menos no mês passado, seu custo fixo não se altera, ele vai ser o mesmo. Daí o perigo dele, daí o risco dele, porque ele acaba desassociando, acaba não tendo uma correlação direta entre a receita e o custo, a receita e o gasto, tá? Quando a gente está falando de custo fixo aqui, a gente está falando de gasto fixo como um todo. Qual que é o grande problema de eu tirar essa correlação, descorrelacionar receita de gasto? O problema é que se eu tive, por exemplo, um mês ruim, eu ainda assim vou ter um gasto alto. Então, esse que é o grande problema, porque quando eu falo do custo variável, se eu tive um mês ruim, o meu gasto também vai cair. Meu gasto variável, meu custo variável. Agora, o meu custo fixo não. Então, supondo, eu faturei zero, tá? Eu dei, sei lá, férias coletivas para os meus funcionários e a gente foi a zero no faturamento naquele período. Ainda assim, o aluguel daquele imóvel, por exemplo, vai ter que ser pago, né? Então, os custos fixos, sei lá, o honorário da contabilidade vai ter que ser pago. Então, esse custo fixo, ele independe da minha atividade econômica. Daí o grande desafio. Ele não se ajusta ao momento da empresa. Então, esse é um ponto que vocês precisam ter em mente do por que que ele é perigoso. Porque ele não está relacionado ao quanto você faturou. Ele não está nem aí para como foi o seu mês. Ele simplesmente vai ter que ser pago ali, independente de como foi o seu faturamento. Em 2015, eu já falei isso algumas vezes, mas a minha empresa perdeu 55% do faturamento de um dia para o outro. Foi de uma terça para uma quarta-feira. A gente teve uma discussão societária lá nesse nosso cliente. Os sócios divergiam muito e um dos sócios simplesmente rompeu o contrato, sem avisar, de uma terça para uma quarta-feira. E a gente começou o dia lá na quarta-feira para operar e descobriu que tinham cancelado todas as rotas. Uma série de erros que a gente cometeu de não mapear esse risco, não estabelecer um contrato com aviso prévio mínimo, etc. Grandes aprendizados. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero focar aqui nessa aula é que o que me fez naquela época, que foi muito desafiador, né? Sei lá, nós demoramos mais ou menos 2 anos de crise para poder realmente colocar a empresa, né, estruturada para poder voltar a ter uma saúde financeira forte. Mas uma das coisas que fez com que a gente não quebrasse, ainda que tenhamos tido muitos desafios, foi termos agido rápido e também termos uma estrutura de custo fixo não tão robusta, tá? E eu vou te explicar o que que eu fiz. Então, aqui, recapitulando os conceitos importantes, para eu não quero deixar de falar nada. São três conceitos que eu quero abordar aqui: o custo fixo, custo variável e margem de contribuição, porque esses três pontos são importantes quando a gente fala de custo. Custo fixo, como eu falei para vocês, ele não tem a correlação do meu faturamento. Então, se eu olhar aqui na linha do faturamento, se eu tiver com faturamento zero aqui, ainda assim aquele custo vai acontecer. Ao mesmo tempo, se eu tiver aqui com o faturamento lá no alto, né, lá na frente, na seta de faturamento, na linha de faturamento, ainda eu vou ter esse mesmo custo fixo, tá? Então ele não se altera, ou ele se altera pouco. Exemplos de custo fixo: aluguel de instalações comerciais, salário de funcionários administrativos e de gerência, depreciação de equipamentos e ativos fixos,
Seguro de imóveis, pagamento de empréstimos, água e eletricidade, no geral, tá? Talvez uma indústria, por exemplo, a gente possa trabalhar de uma outra forma, uma indústria que consuma muita energia elétrica, mas no geral é assim que a gente vai tratar. Licenças e taxas, contrato de manutenção, despesas de marketing e publicidade recorrente, custos de software e assinaturas. Como que eu sugiro, pessoal, que você monitore o custo fixo? Eu coloquei aqui duas formas de monitorar o custo fixo, duas coisas que são interessantes de você fazer, porque o custo fixo, todo custo tem que ser monitorado, tá? O principal ponto do custo, mais até do que simplesmente você ter meta, por exemplo, meta de redução de custo, é você ter olhar fixo para os custos, ou seja, todo mês eu preciso ver exatamente qual que foi a variação do gasto com energia elétrica, do gasto com aluguel, se tiver tido, não costuma ter, mas do gasto com insumos, do gasto com embalagem. Então, coloque isso na cabeça. Você precisa ter uma planilhinha de Excel lá com a coluna do mês, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e as linhas com as classificações financeiras. Gasto com energia elétrica, gasto com salários, gasto com vale transporte, gasto com vale alimentação, gasto com vale refeição. E aí você vai colocar lá janeiro, gasto com salário X, fevereiro, gasto com salário Y, e vai olhar todo mês para essa planilha para você conseguir perceber distorções que estiverem acontecendo, tá? Então, isso é muito importante fazer no adendo. Quando eu estou falando especificamente do custo fixo, eu coloquei aqui duas coisas para a gente monitorar. A gente vai fazer um monitoramento mensal. Uma das coisas que vamos fazer vai ser custo fixo total barra serviços prestados, barra significa divisão, tá? Ou seja, custo fixo total dividido por serviços prestados ou unidades vendidas. O que que isso vai me mostrar? O meu custo fixo rateado pela quantidade produzida ou quantidade vendida, seja de serviço, então quantos atendimentos eu fiz, por exemplo, ou quantas coletas eu fiz, se for uma logística, ou então o custo fixo total dividido por unidades vendidas. Então eu vendi ao todo 100 itens de colar, anel, etc. Somando os itens, deram 100 unidades vendidas. Eu tive R$ 100 de custo fixo, eu vendi 100 unidades, então cada unidade vendida teve um custo fixo rateado nela. Tá? Então, para cada unidade vendida, eu preciso considerar que ela precisa pagar R$ 1 de custo fixo, ajudar a pagar R$ 1 de custo fixo. Então, isso aqui é interessante, porque muitas vezes as pessoas esquecem e olham na precificação simplesmente para o custo variável, ou seja, para o insumo ali especificamente daquele produto, daquele serviço. E acaba não olhando para o rateio do custo fixo que cada unidade vendida precisa pagar, né? Cada unidade vendida precisa contribuir para pagar meu custo fixo. Legal? Então, esse custo fixo rateado é o primeiro monitoramento. O segundo monitoramento é um custo fixo dividido pelo faturamento. Ou seja, qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente estar olhando para a produtividade no fim das contas. Tá? Eu vou ver quanto cada real gasto em custo fixo gerou de faturamento. Tá? Eu uso muito essa análise 2 porque ela me passa exatamente esse ponto que é fundamental para uma empresa. Um país enriquecer e uma empresa enriquecer, a palavra de ordem é produtividade. Quanto mais eu ganho produtividade, mais eu ganho dinheiro. O que que significa ganhar produtividade? Fazer mais com a mesma quantidade de recurso. Quando eu estou olhando aqui, no fim das contas, o que que esse segundo indicador está me mostrando? Quanto faturamento cada real de custo fixo gerou, tá? Então eu tive esse olhar é exatamente isso. Qual que foi a receita gerada por cada custo real de custo fixo que eu tive? Então, pessoal, quando a gente estiver falando de número, a gente precisa sempre falar comparativamente, relativo a algo, tá? Porque assim, 100 é muito ou 100 é pouco? Não sei, não dá para dizer. Então, por isso que custo dividido pelo faturamento, custo fixo em relação ao custo total, é sempre relativo, tá? Percentual é interessante para eu poder ver se está bom ou se está ruim.
Como reduzir custo fixo? Aqui vão algumas dicas. Primeiro ponto, pessoal, eu sempre falo que o custo fixo, ele geralmente está muito atrelado ao ego, tá? Por quê? Porque muitas vezes significa você ter alugado um puta escritório para o pessoal, para o time comercial, para os diretores, para a gestão da empresa, cheio de mármore, rosa, etc. Caríssimo o metro quadrado, e isso é basicamente custo fixo, tá? Você está colocando um peso de custo no negócio. O custo fixo, ele está muito atrelado. Então, às vezes, você vai montar um restaurante e você não olha o melhor ponto em relação ao que você pode vender, mas sim você olha em relação ao que você acha chique, ao que o seu ego gosta, ao que as pessoas vão, seus amigos vão achar de você. Então, pessoal, muito cuidado com o custo fixo, porque o custo fixo, o gasto fixo, né, no geral, aqui pensando tanto em despesa fixa quanto em custo fixo nas duas pontas, eu preciso ter em mente que esse gasto fixo, ele muitas vezes está ligado a ego. Então, muito cuidado com isso. Então, como reduzir? Por exemplo, eu posso, ao invés de pagar um alto salário fixo de vendas, eu posso caprichar numa política de remuneração variável. Remuneração variável, quando eu estou falando de time de vendas, é algo que, primeiro, a equipe já está acostumada, né, porque time de vendas está muito acostumado e gosta até de ser desafiado e de poder construir a própria remuneração no sentido de quanto mais eu produzo, quanto mais eu me dedico, mais eu vendo, mais eu ganho. Quando eu faço isso, se você pensar, você está aliviando o custo fixo, né? Porque o salário fixo ali, independente da receita da empresa, vai ser um, mas eu vou ter uma outra frente. Esse aqui realmente vai depender da atividade econômica, mas vou ter essa outra frente de remuneração variável, de comissão em vendas, que vai estar atrelada diretamente. Se eu vender mal, vai receber menos, se vender bem, vai receber mais. Ou seja, a atividade econômica da empresa vai estar correlacionada com aquele gasto. Ao invés de fixar outra possibilidade, ao invés de fixar um contrato grande com uma agência, por exemplo, de publicidade, você pode tentar negociar um percentual sobre as vendas que eles ajudam a fazer. Isso é muito usado em coprodução de venda online, por exemplo. Outra coisa que pode ser pensada, caprichar em uma política real e generosa de participação nos resultados, para as pessoas se sentirem parte do negócio, ao invés de ter de competir com altos salários. Então, aqui primeira coisa, a gente precisa criar um processo seletivo bem estruturado para colocar gente que tenha fit cultural com a minha empresa, principalmente fit cultural, mais até do que a capacidade técnica simplesmente do currículo, mas um que tenha a pegada da cultura da empresa que eu quero. Segunda coisa, eu coloquei para dentro essa nova pessoa, eu adoto uma política de plano de carreira para que a pessoa não entre já tão no alto e ela ao mesmo tempo tenha uma trilha para galgar ali seu crescimento, uma trilha para poder seguir e crescer na carreira dentro da empresa. Então, essa é uma coisa. Com isso, eu testo a pessoa e ela também testa se ela gosta da empresa, num custo não tão alto, porque ela vai começar lá no início da trilha. Eu incentivo ela a querer se dedicar porque eu tenho uma trilha de crescimento ali, mas eu não gasto tanto se ela não for bem e tiver sido uma contratação errada, por exemplo. Beleza. Além disso aqui, desse plano de carreira, essa trilha de crescimento, eu posso trabalhar, ao invés de eu tentar competir com o salário que sei lá, o Itaú paga, o Bradesco paga, etc., para manter gente boa, eu posso caprichar em uma política de participação nos resultados mais robusta, para que eu não tenha que tentar brigar no salário fixo, no custo fixo, no salário base, ainda que eu vou ter meu plano ali de crescimento, meu plano de carreira para o pessoal, mas eu não preciso competir com o salário base do Itaú. Mas ao mesmo tempo eu posso criar então essa política de participação em resultados bem justo. Olha, se a empresa bater X de lucro, se ela bater R$ 50.000 no mês de lucro, o start vai ser esse, e acima disso a gente vai distribuir 25% do lucro
na seguinte lógica: gerentes vão ganhar tantos por cento, supervisores tantos, coordenadores tantos, analistas tanto, auxiliares tantos, etc. Você traz a pessoa, o time, para vestir a camisa do negócio e, ao mesmo tempo, focar em custo, né? Focar em custo, focar em receita, focar em lucro, não simplesmente em receita. E, ao mesmo tempo, você é justo na participação e você alivia um pouco a pressão do custo fixo no salário base e pesa mais a mão no variável baseado no resultado, na atividade econômica do negócio. Outra coisa que é interessante para ter uma flexibilidade maior e uma coisa que a gente já nos ajudou lá em 2015, por exemplo, que eu falei para vocês. Contratos que forem fixos, tem contrato que realmente é fixo, você vai pagar todo mês e tudo bem, é isso aí. Mas você negociar cláusula de saída rápida. Porque se você tiver um baque, um choque externo, por exemplo, uma externalidade. Um cliente faliu e com isso ele pagou a última fatura e não vai ter mais contrato, não vai ter mais aquela receita porque ele não tem mais demanda. Ok, você teve então essa pressão negativa na atividade econômica, você consegue reajustar seu custo fixo rapidamente, cortando, por exemplo, ou reduzindo, alterando esse contrato. Agora, se você tiver um contrato com o seu cliente, em que o cliente pode sair com 30 dias de aviso, por exemplo, e o seu contrato com o fornecedor, você precisa dar 12 meses de aviso prévio, você não pode sair antes de 12 meses, você vai criar uma disparidade muito grande, um risco imenso que você está correndo aqui de descolar na atividade econômica, faturamento do gasto. Então, tenta colocar a cláusula de saída rápida, assim, por exemplo, com 30 dias, aviso prévio de 30 dias, eu consigo sair daquele contrato, daquele custo fixo. E por último, se possível, terceirize uma parte da produção. Então, por exemplo, eu vendo perfume. Quem sabe eu não consigo uma fábrica, ou então eu vendo shampoo. Quem sabe eu não consigo uma fábrica para poder produzir shampoo para mim, para que eu não tenha que ter toda uma estrutura, tanto de produção quanto de apoio, muito grande, elevando a minha pressão de custo, elevando o meu custo fixo e, consequentemente, meu risco financeiro do negócio. Ao contrário disso, de virar um transatlântico pesado, eu posso negociar uma produção terceirizada numa fábrica que tem escala já, que está acostumada a fazer isso, e eu pagar essa fábrica por unidade produzida, ainda que o custo unitário fique um pouco maior e eu tenho, inclusive, às vezes que repassar para preço. Mas ainda assim, o meu risco vai ser muito menor, porque eu simplesmente toda aquela estrutura de custo fixo, toda aquela estrutura de gasto fixo, tanto custo quanto despesa fixa que está atrelado àquela capacidade produtiva grande, eu vou agora ter de custo variável. Então, se eu vim de zero, eu preciso produzir zero, né? Então, isso é muito interessante. O custo variável, passando rapidamente por ele já muda de acordo com o faturamento. Então, se o faturamento sobe, ele sobe, se cai, ele cai. Ele tem uma correlação direta entre a atividade econômica e o custo e o gasto. Exemplos: matérias-primas, mão de obra direta, comissão de vendas, embalagens, taxa de processamento de pagamento. Como reduzir custo variável? Apesar de não ser o foco total dessa aula, que a gente está falando mais de custo fixo, mas comprar maiores volumes, que eu consigo negociar melhor com o fornecedor, ou buscar fornecedores com melhor preço, automatizar processo produtivo para depender menos de gente, desperdiçar tempo, desperdiçar recursos, etc. Tentar automatizar. Margem de contribuição. O que seria a margem de contribuição, pessoal? Nada mais é do que o que sobra, grosso modo, em português claro, é o que sobra depois que eu tiro o custo variável, o custo de produção, é o que sobra para eu pagar meu gasto fixo e gerar lucro, tá? Então, grosseiramente, é isso, né? Aqui eu falo muito para o empresário que não é economista, não é administrador, muitas vezes, não é contador, ele simplesmente está tocando o negócio dele, precisa entender minimamente de finanças. Como que a gente pode olhar para a margem de contribuição? Como a margem de contribuição, ela é o faturamento, a minha receita, menos o meu custo variável, e percentualmente eu também posso fazer
olhando qual que foi a margem de contribuição em relação ao meu faturamento, tá? Dividido pelo meu faturamento. Então, por exemplo, se eu tenho 40 reais de margem de contribuição que foi gerada e o produto custa 100 reais, então eu tenho uma margem de contribuição de 40%, por exemplo, tá? A margem de contribuição, pessoal, ela é fundamental porque, no fim das contas, ela é o que vai fazer o negócio ter saúde financeira, porque ela precisa ser grande o suficiente para pagar meu custo fixo e para gerar o lucro do negócio. Beleza? Plano de ação, pessoal, do que eu fiz, o que eu indico. O que eu fiz lá atrás? 2015 até 2017, mais ou menos, que a gente reestruturou todo o negócio. Calculei a margem de contribuição de cada produto, contrato, serviço, ou seja, analisei a saúde financeira de cada contrato que eu tinha. Vocês podem fazer isso para serviço ou para produto. E analisei a margem de contribuição total. No caso da minha empresa, para facilitar essa análise de margem de contribuição por contrato, cada novo contrato, cada novo cliente que a gente fecha, a gente cria um centro de custo, centro de receita para aquele cliente. Ou seja, tudo que sai de gasto, de custo atrelado àquele contrato e tudo que entra de receita daquele contrato, eu lanço com uma tagzinha, uma mesma tag, que é uma mesma tag que é uma margem, um centro de custo, para eu poder analisar o resultado da saúde financeira daquele contrato específico. Então eu olhei o individual, olhei o global. Criei a rotina de monitorar mensalmente a margem de contribuição. Calculei o prolabore que eu precisaria para viver, o mínimo possível, mas dentro da realidade, da dignidade da realidade. Calculei os demais custos fixos, reduzi os custos fixos que ainda conseguia, que ainda era possível, verifiquei a diferença entre o custo fixo mínimo e a margem de contribuição gerada, ou seja, o mínimo de estrutura fixa que eu precisava e quanto que eu estava gerando de margem de contribuição, tá? Então vamos supor que eu enxerguei que eu tinha uma estrutura de custo fixo de 40 mil reais e eu enxerguei que eu gerava, toda a minha receita gerava no fim das contas, tirando ali os custos variáveis, gerava 30 mil reais de margem de contribuição, tá? São números fictícios. Isso me mostra que eu tenho um gap negativo de 10 mil reais que eu preciso gerar a mais de margem de contribuição para poder equalizar isso, né? Porque eu estou com 40 mil de custo fixo e estou com 30 mil de margem de contribuição. Coloquei como meta aumentar o faturamento até o ponto de atingir esse equilíbrio, que é a diferença entre o custo fixo e a margem de contribuição. Criei métricas de controle de custo fixo em relação ao faturamento, que é aquilo que eu falei lá em cima, né? Então, gasto de energia elétrica em relação ao faturamento, salário em relação ao faturamento, para eu poder medir produtividade também se estava mudando. Então, prolabore em relação ao faturamento, aluguel em relação ao faturamento, definir meta de margem de contribuição percentual padrão mínima, ou seja, qual que vai ser a nossa margem mínima para cada frete, cada transporte, para cada contrato, tá? Então, isso aí também foi alterado. Então, a gente passou a ver, olha, a gente vai sempre calcular lá qual que é o custo direto daquela rota e a gente vai usar X% de margem de contribuição. Então, resumão, pessoal. Olhe sempre se o custo fixo é essencial ou puro ego, tá? Contratar gastos que estão acima da capacidade atual é ego. Cuidado para não inflar demais as despesas do setor de apoio. O setor de apoio, como o próprio nome diz, serve para apoiar a atividade principal, o core business. Cuidado para não contratar aluguéis acima da capacidade. O custo variável se ajusta ao momento do negócio, o custo fixo não. Crie métricas e monitore periodicamente a margem de contribuição e os custos fixos. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as dicas e para ajudar outras pessoas, pequenos e médios empresários, a saírem daquela fatídica estatística das empresas que quebram no Brasil até os 5 anos. Até a próxima, pessoal.